Então, a coisa que você tem que levar em consideração é que você não pode chamar a pessoa de uma hora para outra para sua empresa ou para trabalhar com você. Eu sei que algumas pessoas elas fazem o seguinte, elas pegam um trabalho grande e aí elas chamam um ajudante. Beleza, tudo bem, mas você ainda está naquela questão do... É uma coisa aleatória. Tem que ter um momento em que você tem uma equipe fixa, que aí você fecha a sua clientela de cliente e aí você bota o pessoal para trabalhar o mês inteiro, o ano todo. É esse o nível que eu aconselho você chegar, que é o que eu estou agora. Eu contrato pessoas para ficar fixas na minha empresa. Porque se eu tiver ruim de caixa, não é culpa deles. Eu que tenho que correr atrás também. Eu que tenho que fechar melhores orçamentos. Eu que tenho que gastar meu gogó ali. E contratar custa. Contratar custa muito. Ali, às vezes, custa o seu tempo, custa o seu esforço, custa você ensinar, custa dinheiro. Às vezes a pessoa não entrega o que você quer, ela prejudica muitas vezes você no trabalho que ela não entrega. Ela não entrega o que você está pedindo. A cultura, presta atenção nisso. A nossa cultura do Brasil, ela tem algumas... Tem um lado um certo obscuro, tem um lado mais ruim da nossa cultura. Né? Tem um lado bom, que são pessoas mais amigáveis, às vezes são pessoas mais receptivas, beleza. Mas também tem essa questão com as pessoas entregam pouco. A gente tem uma cultura de pessoas que fazem um serviço mal feito, que aceitam coisas baratas muito fácil. Né? Tem países aí que o padrão de produtos que chegam lá, assim, aqui no Brasil chega... Alguns produtos do Brasil, por exemplo, algumas roupas, não têm o mesmo tecido do que as que vendem lá em Paris ou em outras roupas da mesma marca. Porque o brasileiro está acostumado com coisa, assim, desculpa a palavra, mas a gente está acostumado com coisa barata mesmo e coisa que não tem tanto luxo, não tem tanta qualidade. A gente aceita coisa ruim mesmo. Tem produtos de comida que aqui vendem, que aqui o pessoal come. Em outros países, não, eles não aceitam. Entende? Tem produtos aí que tem altos teor de caloria, altas coisas bastante cancerígenas, que em outros países não entram. Só que o que as pessoas fazem? Não vende lá. Produzem às vezes lá e joga para cá. Entende? E a gente lida constantemente com essa cultura. Né? As coisas do governo, muitas vezes você percebe que não funciona muito bem. Sabe? Tem aquele benefício, mas não está lá. As coisas não chegam o que deveria chegar, entende? Tanto é que se você abrir uma empresa hoje que valorize a qualidade, um bom atendimento, você não fica sem emprego. Você não fica sem emprego, tá? Se você apertar os botãozinhos certos ali, demora um pouquinho, mas, cara, você vai longe. Você vai longe. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com ruim. Com ruim que eu falo é um serviço meia boca, um serviço mais... O pedreiro veio na minha casa e estragou, meu, aqui. Quantas vezes eu já cheguei na casa de um cliente e o último jardineiro dele estragou a árvore. Ou o cara não tinha equipamento, foi lá, fez no facão, cortou tudo e deixou os galhos na frente e sumiu. Então tem várias coisas que estragam um pouco a nossa profissão. E pelo amor de Deus, tem pessoas que de fato estão começando e as pessoas... Claro que eu não vou generalizar. Existem algumas pessoas que
só tem aquilo. A pessoa não sabe fazer, mas ela acha um jeito de fazer para dar certo. Que é uma qualidade que a gente tem na nossa cultura também, que é dar um jeito de se virar, entende? Mas o que eu aconselho brutalmente, assim, cara, seja aquele jardineiro que as pessoas olhem e falam, cara, eu indicaria ele para várias pessoas e não me arrependeria. Não me arrependeria. Por quê? Porque ele me atendeu bem, é uma pessoa que cobra um pouquinho mais, mas ele entrega o que ele está falando. Às vezes, nem o que eu pedi. Às vezes eu combinei uma coisa com o cara foi lá e fez muito mais do que eu pedi. Entende? Então tem várias coisas aí. Uma dúvida que me perguntaram é, Reginaldo, deixa eu ver se eu me lembro. Mas como que você faz aí nas suas manutenções? Como que você passaria o orçamento, né, para uma residência e para uma empresa, por exemplo? Vamos lá, sobre valores, tá? Geralmente, empresas grandes, e eu já fechei contrato, às vezes contrato com empresas que você faz serviço de 30 mil, 15 mil para fazer roçagem, assim, eles exigem mais. Empresas grandes. Eles exigem mais em questão de papelada, às vezes sua equipe vai ter que fazer curso técnico para poder pegar serviço grande. Tem que ter a Tobata, muitas vezes, tem que ter a documentação da Tobata. Então, no orçamento que eu fechei há pouco tempo, eu fiquei quase 70 dias para poder iniciar o serviço. Por quê? Eu tive que correr atrás de documentação, aí mandava a documentação, vinha com alguns erros, então mandava de novo, refazia. É um pouco burocrático, tive que fazer alguns cursos de NR12, alguns NRs aí. Teve que ter uma ficha de EPI, umas coisas assim que eu não estava acostumado. Então tem essa questão burocrática com grandes empresas. Tem também a questão da concorrência, que outras empresas vão estar concorrendo com você, mas o que eu quero deixar claro é que existem algumas diferenças se você for fazer serviço de grande porte. Na verdade é uma boa você pegar serviço só de grande porte, tá? Não estou dizendo que é ruim. Não estou dizendo que às vezes tem um déficit muito grande de pessoas que fazem trabalho de grande escala, de grandes áreas, né? Às vezes você pode encontrar um contrato aí que pode te pagar aí quase 500, 800 mil reais por ano. Que é o contrato que eu quase que eu recebi uma proposta para entrar, tá? Eu não estava com tanta capacidade para fazer, mas se a minha empresa fosse direcionada só para atender esse tipo de demanda, mas é lógico que eu entraria, ganharia muito dinheiro lá. Só que eu escolhi fazer outro tipo de serviço. E tem uma outra demanda que eu atendo, que é muito, muito grande e que também dá um retorno grande se eu saber ajustar a minha equipe, se eu saber ajustar a forma como eu trabalho. Tem isso também. Ok? E como é que eu passaria orçamento para residências? Eu gosto mais de residências. Na verdade, a minha empresa ela é direcionada para atender domicílios e condomínios de vez em quando, mas geralmente casas e empresas de pequeno porte. Ok? Casas de pequeno porte, o orçamento geralmente é um pouco mais rápido, só que geralmente os valores são abaixo de R$ 1.000, abaixo de 1.000, às vezes você vai cobrar aí em torno de 300, R$ 400 por serviço, dependendo do serviço, mas
a média é essa aí, para fazer manutenções. Só que aí, quando você vai atender casas, é interessante você ter uma boa logística. O que eu estou querendo dizer com isso? Você precisa otimizar a sua equipe para fazer serviço rápido, né? Tem serviços que você gasta assim meia hora e recebe R$200. Questão, coisa rápida mesmo. Então compensa muitas vezes você fazer. Não é toda hora que acontece, mas uma hora ou outra acontece. Tem pessoas que estão chegando de viagem que precisam ser atendidas rápido, a pessoa está com pressa. Mas assim, o que tem de tão diferente assim do domicílio? Além de ser flexível, né, que você pode atender na cidade mesmo, às vezes é perto do lugar de descarte que você atende, você tem a facilidade de fazer constância. Às vezes vender outro produto, vender outra coisa. E é claro que a pessoa que você está fazendo serviço ali, você pode pedir indicação. Então, você meio que ganha daquele cliente e ainda ganha do colega que ele pode indicar para você. Mas atender residências é uma questão mais de trabalhar em equipe, de fazer um serviço de qualidade. Quando você está pegando uma empresa grande, você consegue colocar uma pessoa que assim, nunca trabalhou muito com jardinagem para roçar, por exemplo. Não é um trabalho que exija muita capacidade técnica. Às vezes a pessoa só tem que saber ligar a máquina e roçar. Quando você está atendendo domicílio, casas, você precisa treinar a sua equipe um pouco melhor. Tá? As pessoas precisam, no mínimo, ser como é que se fala? Caprichosas. No mínimo, assim. E claro que tem que ter a parte confiável da pessoa trabalhar bem, mas tem que chegar um momento em que você não precise ficar mais com a sua equipe. Tem que chegar um momento, deixa eu aproximar aqui. Tem que chegar um momento em que você vai sair do operacional. Não dá para você ficar o tempo todo trabalhando, cara. Não dá. Se você está no operacional hoje, já começa a pensar, fala, olha, eu tenho que sair daqui, cara, eu tenho que sair daqui e arruma algumas brechas para você sair. Treina uma pessoa mais capacitada, fecha alguma porcentagem. Eu não aconselho fechar porcentagem. Não aconselho fechar porcentagem. Eu contrataria uma pessoa com um salário um pouco mais alto, mas eu colocaria uma certa exigência ali no cargo dela. Mas enfim, isso é aula para outra, isso é conteúdo para outra aula. O que eu quero mostrar para vocês é que existe diferença de você chegar numa empresa e diferença de você chegar em uma residência. Tem alguns pepinos na residência que nas empresas grandes geralmente não tem. E vice-versa. Por exemplo, às vezes a pessoa ela precisa ficar em cima ali, ela quer que você faça do jeito dela o serviço, não do jeito que você sabe fazer. Então tem algumas coisas que você precisa lidar com pessoas ali às vezes o serviço não sai do jeito que você quer, às vezes quebra um cano, alguma coisa, e aí você toma prejuízo naquele orçamento, naquele serviço. E pode ser mais desgastante também. Serviços em residências, eles são mais... na verdade, serviços em residência, eles exigem mais rapidez. Tá? Você não pode ficar muito enrolando. Dependendo do orçamento que você fechar, você não pode ficar enrolando o serviço. Tem que ser aquele batidão mesmo. Entende? Agora, quando você pega um serviço maior aí de 15, 20 mil para você fazer, geralmente você pode. Às vezes
trabalhar mais tranquilo, né? Você passa alguns dias no serviço lá fazendo a mesma coisa. Eu, particularmente, se fosse para eu trabalhar, eu não gosto de trabalhar em serviço grande. Ah, mas tem nada a ver com gostar, tem a ver com dinheiro. Claro, claro. Pagando bem, tudo bem. Mas o que eu notei comigo, assim? Eu começo a me estressar quando é um serviço só. Quando é um serviço parado, assim, repetitivo, que você tem que ficar roçando um monte de lugar. Eu prefiro lugares mais dinâmicos, assim. Você tem que conversa, corta, liga o soprador, trabalha bastante. Essa é a minha preferência. Se alguém gostar aí, tudo bem. É ótimo. O importante é ter trabalho e o importante é você estar produzindo o tempo todo. Eu gostaria que você deixasse alguma dúvida aqui pra mim, algo que vocês queiram saber assim no meu dia a dia. Eu tô no ramo há um tempo, só que o que eu percebi? Às vezes você tem que mostrar o que você sabe pro mundo. Você pode falar. Eu sei que tem muitas pessoas mais inteligentes que eu, pessoas que têm muito mais anos de trabalho que poderiam, assim, fazer aulas fantásticas. Mas muitas vezes as pessoas não quiseram se expor. E eu não estou me expondo porque eu tenho que ser admirado por muita gente. Não, às vezes eu quero falar o que eu sei para quem quer ouvir. Para quem quer ouvir. E nada melhor do que um ambiente em que qualquer pessoa pode pesquisar. Entende? Se ela gostar do meu vídeo, ótimo. Sensacional, cara. Eu vou publicar mais coisas, eu vou falar mais coisas interessantes que vão melhorar a vida das pessoas. Eu vejo ainda que nossa profissão, ela tem muito que crescer ainda e existe meios da gente agregar mais valor para nossa profissão. Porque tem muita gente ainda que acha que jardineiro é profissão, assim, de pessoas que tem uma roçadeira de grama e vai cortar árvore, vai cortar grama. Do nada, assim, a pessoa está trabalhando como autônomo e ela entra no ramo achando que, que é um jardineiro profissional, tal. E acaba, muitas vezes, não cobrando o valor que um jardineiro profissional cobraria, entende? E acaba diminuindo a mão de obra nossa também. Acaba, como disse um amigo meu, prostituindo a profissão, né? Tem pessoas que às vezes entram na profissão sem ter um curso, sem saber ali, ou não pesquisam. Né? E é por isso que é importante isso aqui. A pessoa precisa saber que ela precisa valorizar essa mão de obra, é um trabalho como qualquer um. Entende? E eu acredito que existem alguns riscos na jardinagem que em muitas profissões não tem. Certo? Que você lida constantemente com o risco de se cortar com motosserra, com motopoda, uma lâmina da roçadeira sair que é cortar sua perna. Tem tudo isso. Então, o jardineiro mesmo, que fica um bom tempo trabalhando, anos, é um guerreiro, cara. É um guerreiro. E assim, eu tô na luta aí há mais de 4 anos. E é difícil. Não vou dizer que é fácil, cara. Não é. Quem dizer pra você que você vai ganhar 5, 6 mil, assim, de uma semana para outra, tá mentindo. Tá mentindo. Porque você precisa montar sua clientela, você precisa pegar precisa pegar a prática ali para você trabalhar, exige um tempo. Até você saber o valor que a sua empresa vale para você cobrar um preço, vai tempo. Você precisa, muitas vezes você não dá conta sozinho. Muitas vezes você fica naquela de vai um pouco, volta, tem um serviço uma vez, depois fica nessa instabilidade. Num dia tem serviço, aí num dia não tem. Aí
Passa uns dias, fecha um orçamento, vai. Tem pessoas que estão em constante escassez. Tem como resolver isso? Tem. Claro que tem. Tem serviço adoidado por aí. Serviço adoidado. Só que precisa de uma estratégia, precisa ter uma boa visão também. Porque uma coisa é você operar uma roçadeira, outra coisa é você direcionar a sua empresa. Colocar uma estratégia. E o que é estratégia? O que é estratégia? Estratégia é um alinhamento. Você precisa ter um posicionamento. As coisas precisam fluir. E aí a estratégia vai te levar a você ter uma fluidez no seu trabalho. Não tenho serviço. Beleza, o que eu tenho que fazer? Então eu tenho que ter uma lista de espera, que aí eu consigo montar a minha agenda e consigo encaixar todo mundo. Aí um cliente eu já deixo para o mês que vem, que aí vai complementar o mês que vem. Tem várias coisas que você pode usar. E eu vou fazer algumas aulas ainda, explicando isso. Algumas aulas, assim, para as pessoas entenderem mesmo. Que não é só você sair cortando mato, não é só você colocar anúncio em qualquer lugar. Eu vejo algumas pessoas que colocam plaquinhas no semáforo, escrito assim, corta-se grama, poda de árvores. Isso está errado? Não está errado. Mas eu vou falar para vocês. E se começar a ligar um monte de gente para você de vários bairros diferentes? Você tem que ficar correndo em um monte de lugar. Tem que fazer um monte de orçamento em um monte de lugar diferente. Tem que andar quilômetros para poder fechar um orçamento e às vezes a pessoa nem tem dinheiro para te pagar. E aí você tem que começar a cobrar barato para poder fechar serviço, porque senão, por causa de uma plaquinha que você colocou no semáforo, entende? Ou você fica o tempo todo trabalhando em vários bairros diferentes. As pessoas começam a sentir necessidade ao mesmo tempo e como é que tu vai organizar essa agenda, cara? Como é que você vai organizar essa agenda? Fica difícil organizar. Então, tem algumas coisas que o jardineiro precisa se atentar. Que não é só pegar uma roçadeira, não é só sair colocando anúncio. Tem que saber também onde você vai colocar o anúncio. Por isso que hoje em dia, você precisa de conhecimento para navegar nessa rede social. O boca a boca funciona? Funciona, cara. Funciona também. Mas hoje as coisas estão... As pessoas precisam ver o portfólio, às vezes elas vão olhar seu Instagram, vão olhar... Tem pessoas que não chamam se não tiver um certo padrão ali. Entende? Você pode bater porta em porta? Pode. Mas eu prefiro que a pessoa sinta a necessidade para eu ir até lá. Que aí eu passo o meu preço mesmo. Você está precisando? Então eu vou passar meu preço. Ok? Outra coisa que eu vejo assim, que o jardineiro às vezes sentem uma certa dificuldade, e isso eu passei perrengue também, que no começo eu queria fazer várias coisas. Eu queria atender várias clientes com coisas que eu sabia. Como, por exemplo, eu sabia pintar casa e sabia pintar portão também. Às vezes limpar calho, eu limpava calho. Só que eu comecei no começo, eu tava aprendendo, tava naquela coisa de, vamos trabalhar, o importante é ter dinheiro, o importante é ter dinheiro. E eu comecei a fechar orçamento de limpeza de calha. Comecei a fechar orçamento para pintar portão. E cortava grama. Fazia um monte de coisa ao mesmo tempo. Na época, eu acho que eu estava trabalhando com meu irmão já há um tempo. Foi o tempo que a gente menos ganhou dinheiro, que a gente mais trabalhou.
E, e nada fluía certo. Nada fluía porque a gente ficava entre comprar máquina para fazer pintura, máquina para fazer roçagem de grama, máquina para fazer limpeza de cara. Então a gente ficou dividido em várias funções, vários serviços. E tinha uma demanda grande para tudo ao mesmo tempo. Então, ao invés de a gente ficar um dia numa casa, assim, 2 horas numa casa para ganhar R$ 200, que seja, a gente ficava 2 dias, porque às vezes atrasava o serviço, às vezes a gente pegava o serviço lá e não conseguia terminar, e aí faltava fazer um monte de coisa na casa ainda. E não rendia, a gente não sabia cobrar também. Você acha certo fazer vários serviços? Não acho certo. Quer dizer, não acho errado. Mas a jardinagem em si, ela já é muito complexa. Já tem muito jardim para ser atendido. Se você der conta de atender só as árvores, realmente, eu acredito que já é suficiente. Você sozinho, montar uma equipe pequena só para podar a árvore, cara, não vai te faltar serviço. Agora, se você quiser pegar tudo de uma vez e querer meter o louco e falar, cara, eu vou fazer tudo, você vai cansar. Vai cansar. E tem serviço por aí. Nossa, mas eu quero um serviço de tudo e custo. Cara, tem serviço, muito serviço. Muitas vezes é questão de você fazer uma boa proposta. Mas eu não aconselho você pegar um monte de serviço ao mesmo tempo. De várias coisas diferentes. Por quê? Porque não... Assim, eu senti na pele, não compensa. Não compensa. É uma bateção de cabeça. E fica até um pouco mais difícil de você contratar. Porque você começa a contratar pessoas que não entendem nada de pintura, nada de roçadeira de grama, nada de... É muito mais difícil contratar. Aí a própria pessoa ela não sabe o que ela vai fazer. Se ela corta grama, se ela pinta, se ela arruma cano, encanamento. Não dá. Foca na jardinagem, fica na jardinagem. Cara, se especializa, meu. Começa a pegar jardins mais caros mesmo, que você consiga cobrar. Faça um curso de herbicida, de alguma coisa. Aumente seu valor. Esse seria um ótimo caminho para você seguir. Que é um posicionamento. Você precisa de um posicionamento na vida, na empresa. Para não ficar essa coisa instável. Faz uma coisa bem feita. E aí você começa a escalar isso. O que é escalar? Você começa com uma equipe pequena, atendendo uma região, atendendo várias pessoas. Depois você escala para uma outra equipe para atender outra região. E aí você vai escalando. É isso que vai fazer você ficar grande e bem de vida. Muitas pessoas, muitos jardineiros, eles não conseguem crescer. A pessoa começa a trabalhar, mas na hora de contratar alguém, ela sente aquela dificuldade, ela para, ela fala, não é pra mim, eu vou ficar pequeno mesmo, aqui não é pra mim, então vou ficar nessa aqui. E, ok. Se você acha que é mais viável você ficar sozinho, só você operando, vai fundo. Mas você vai se contentar com isso? Sério, você vai se contentar com você mesmo ficar na operação ali, sozinho, sempre naquela luta ali de fazer orçamento, correr para um lado, correr para o outro, ficar estressado. Você precisa de conhecimento. E hoje, para você conseguir estabilidade, você precisa de conhecimento.
conhecimento de si mesmo, conhecimento de processos, conhecimento do que você pode fazer. Porque você tem uma realidade. Se você está vivendo uma realidade ali que muitas pessoas não sabem. E você muitas vezes precisa interpretar o que você está fazendo para saber o que está dando certo e o que não está. Porque é muito fácil culpar um ajudante que é ruim. Cara, é muito fácil. Muito fácil. Mas eu quero ver você criar um processo para contratar ele. Quero ver você treinar essa pessoa. Já teve casos em que eu sentia, assim, dificuldade em ensinar. Dificuldade em ensinar, dificuldade em querer passar para a pessoa o que eu sabia. Porque eu achava que ela não ia ficar muito tempo. Eu falei, então, ela não vai ficar muito tempo, então eu nem vou perder meu tempo. Mas é igual um relacionamento. Você vai ficar só no namorinho? Existe diferença entre você namorar e você casar. Concorda comigo? No namoro você pode brigar um pouquinho ali, a pessoa vai embora e você termina o relacionamento. Ele é um pouco mais frágil. Mas quando você entra no casamento e começa a construir algo, uma família ou algo a mais, aí aquelas coisas fúteis, pequenininhas, elas não podem mais separar. Não é tão fácil separar quando você está casado. Não é uma coisa pequenininha ali. Não é uma mudança de humor. É outra parada. E aí você quer ter um namorinho com o seu ajudante ou você quer ter um casamento de lealdade mesmo? Não no sentido de casar. Não foi isso que eu quis dizer. Mas eu estou dizendo de lealdade. Por isso que tem uma aliança, lealdade. Você tem uma certa aliança ali, você tem um certo compromisso, que é algo que você tem que impulsionar para o seu ajudante também. Olha, a gente tem um certo compromisso aqui, eu tenho um compromisso de pagar o seu salário certinho, mas você tem também um compromisso de fazer sua função bem e precisa estudar também. Você precisa se aprimorar na função. Não adianta você aprender só isso aqui e ficar por isso mesmo. Entende? É um acordo de cavalheiros ali. Ok? Pessoal, é isso aí que eu tinha para falar hoje. Espero que tenha ficado claro algumas questões aí. E não se deixe de se inscrever no canal. Não deixe de se inscrever. Por quê? Primeiro, se você não se inscrever, você vai perder um conteúdo bom demais que vai vir pela frente. E segundo, porque você vai ficar de fora. Ok? Ative as notificações, se inscreva aí. E é isso aí, gente. Vamos melhorar a nossa profissão aí, vamos se unir para crescer. Não tem nada melhor do que você se desenvolver como pessoa e como ser humano, como empresa. E uma dica que a gente fala aqui, às vezes pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua empresa. Ok? Não se esquece, manda uma dúvida aqui. Pode ser qualquer dúvida, qualquer coisa. Fala aí, cara, eu não sei, sei lá, não sei contratar, fala um pouco mais sobre isso. Manda aí.